Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, Minerador de Boas Pérolas. Hoje eu quero falar sobre Sansão, o fortão da Bíblia, o Superman da Bíblia, só que ele, no caso, ele não voava, mas tudo bem. Era o cara forte, o Homem de Ferro da Bíblia, vamos chamar assim. Sansão foi aquele... A história dele está em Juízes, livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16. Ele foi um homem que acreditou que a sua força era o seu trunfo. E ele esqueceu que a sua força era uma questão de obediência e de propósito. Quantas vezes você, eu já começo falando em você agora, e tudo que eu prego para você, eu prego para mim, porque depois quando eu tiver que trabalhar esse vídeo, eu recebo essa palavra, e é tão bom receber a palavra, saber que eu sou canal não só para você, mas sou canal para mim também. Eu também sou abençoado. Quando a gente prega em púlpito também a gente pensa assim, eu estou pregando para os outros, mas também estou pregando para mim. Então, já falo com você que muitas vezes Deus te dá talentos, te dá dons, e o que você faz? Você tem para si, para o seu ego, para a sua disposição, para ser famoso. Quantos estão aí, começam na música, na igreja, e daqui a pouco vão para o mundão. Isso é tão comum a gente ver, e não estamos julgando em si se essa pessoa está certa ou se está errada. O problema é a questão de que quem é glorificado com a tua vida, quem é glorificado com os teus dons. Sansão foi aquele homem que usou e abusou da sua força, usou e abusou desse talento que Deus havia dado. E quando a gente lê a história, se você já conhece, é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, você pode notar que ele não era de ouvir muitos pais, ele vivia uma vida como que a seu bel prazer, e sempre a tendência, mesmo que a gente soubesse, a palavra fala, e a gente não vai fazer vista grossa para isso, que muito do que Sansão fazia era com permissão de Deus, porque também ali havia um propósito. Agora, nenhum de nós deve dizer assim, eu vou fazer o mal porque está na vontade de Deus, porque eu vou cumprir um propósito fazendo o mal. Isso aí a palavra fala que a condenação é justa para alguém que pensa assim. Nós não podemos fazer males para que venham bens. É a palavra de Deus que diz. Porém, essa direção maluca que Sansão tomou, que Sansão tomava em sua vida, era realmente, algumas delas eram por permissão de Deus. Eu não vou dizer vontade, vou dizer permissão de Deus, porque havia um propósito por trás disso. Havia um propósito. Sansão foi totalmente diferente de qualquer outro dos juízes. Ele foi totalmente diferente porque ele não foi tanto uma questão de guerra, ele ia arrumando confusãozinha aqui e ali, encrenca aqui e ali com os filisteus. A gente sabe que os filisteus na Bíblia sempre significaram um povo que incomodava o povo de Israel. O rei Davi, fugindo de Saul, acabou entrando para dentro para não morrer. Acabou se tornando temporariamente um filisteu. Sendo que a vida dele começou quando ele matou o gigante, né? A vida dele de fama, vamos dizer assim, começou quando ele matou o gigante. E depois ele entra para dentro desse povo, que sempre foi um percalço na vida do povo de Deus. Agora, no caso de Sansão, Sansão sempre arrumou encrenca com eles. Porém, arrumou uma mulher que era filisteia, ele depois arrumou uma prostituta também, e no final da vida foi toda aquela história. Ele tanto brincou com fogo que ele se queimou. Tanto ele brincou com o pecado que ele se viu mal. Tanto ele se orgulhou da força, da graça, tudo que ele vivia, e passou a viver como se isso fosse o sumo da sua vida, como se ele pudesse viver para ele mesmo. Meu querido, eu digo para você aquilo que eu muitas vezes já pensei. Eu já vivi para mim. Eu já vivi para mim muitas vezes. Eu pensei que eu precisasse de coisas para... Eu quis viver para minha própria felicidade. Eu quis viver para o meu ego.
E eu apanhei lições da vida, lições duras. E eu vejo que Deus trabalha na minha vida e trabalha na tua, em cima do orgulho. Porque Deus odeia, abomina o orgulho. Ele abomina a soberba, abomina a arrogância. Isso são coisas... Deus tolera muita coisa, mas orgulho e seus derivados, Ele detesta. E eu te digo mais, os teus dons são para a glória de Deus e para cumprir propósito. Já que Deus não te coloca numa situação de elevação, sem que seja para cumprir o propósito. Nós vemos o caso do próprio rei Davi, que abençoou o povo de Israel. Nós vemos o caso da rainha Esther, que livrou o povo da morte e também abençoou o seu próprio povo. Ela que já estava vamos dizer assim, ela era uma exilada e o Senhor trouxe livramento para o povo. A gente vê vários outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram colocadas em lugares altos, mas não foi para elas serem a tal, para elas se sentirem bem, para darem uma vida boa para sua família. Não, elas tinham que cumprir um propósito. E Sansão não era diferente. Sansão não vivia simplesmente para ser o juiz que marcasse a história. Não, ele era um cara com um tremendo propósito na mão de Deus. E nós cremos que por mais que Deus conhecesse a vida dele, eu creio que ele poderia ter construído uma história diferente. Se ele tivesse dado ouvido aos pais, se ele tivesse dado ouvidos ao Senhor, se ele tivesse vivido para simplesmente julgar o povo de Israel com justiça, como ele deveria ter feito. Mas não, ele brincou, ele arrumou uma prostituta, e essa prostituta exterminou com a vida dele, posso dizer assim. Ele sempre ficava brincando com Dalila e dando as dicas. Olha, é assim que eu perco a minha força, é desse jeito que eu perco a minha força. E ela dizia, você não me ama, você não me ama. E essa repetição fez com que ele revelasse o segredo. Talvez nem mesmo o segredo era tão claro para ele. A consistência da força dele era na obediência a Deus. Ele era nazireu de Deus. Ele era um cara que tinha um voto com Deus. E ele brinca com tudo isso, ele expõe tudo isso. Até que os cabelos dele realmente são cortados. E o Espírito de Deus se retira dele. Meu amigo, se o Espírito Santo se retirou da tua vida, se a tua vida nunca teve o Espírito Santo, eu digo uma coisa, você vive como Sansão, com os olhos vazados, você não tem uma visão. Você tanto brincou com o erro, com o pecado, que as consequências estão aí. Uma hora tinha que estourar, uma hora tinha que acontecer o problema, e aconteceu. E eu digo para você uma coisa, a esperança. Vamos deixar um pouco a história de Sansão de lado. Vamos pensar na tua vida. Há esperança para ti? Sim. O Senhor pode te restituir. Você não vai precisar terminar como Sansão terminou. Não. A tua história será modificada por Deus. Basta que tu busque o Senhor, coloque a tua vida, te disponha a servi-lo, te disponha a usar os teus dons, os teus talentos para seu louvor e para ajudar pessoas. Hoje, como nós vemos a necessidade de ajudar as pessoas, estamos num mundo altamente carente. Esse canal vem para isso também. Eu não tinha essa intenção de fazer esse canal. Para ser bem franco, bem sincero com você, não tinha interesse, não tinha intenção. Eu não gostaria de estar de frente à câmera aparecendo, mas eu senti de Deus que eu deveria me expor dessa forma. Então aqui estamos para ser bênção na tua vida. E eu digo, coloca-te diante de Deus. Há esperança. Você não é um Sansão, você não vai terminar como Sansão. Seu cabelo pode ter sido cortado. E qual a trança que foi cortada? Ou quais as tranças que foram cortadas nesse tempo todo? Eu posso dizer uma coisa. Assim como o cabelo de Sansão voltou a crescer, o teu cabelo emocional, o teu cabelo espiritual voltará a crescer. E você vai poder ser abundante na obra de Deus, abundante no trato de pessoas. E as pessoas que verão você ali na frente, elas verão que Deus atuou na tua vida e que Deus fez verdadeiros milagres no teu coração.
E eu quero que Deus te abençoe em nome de Jesus e que te prospere cada vez mais. E que você possa vencer cada dia as tuas lutas, cada dia os teus filisteus. E no final, sermos recebidos na glória de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.